Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, o nosso Café com Fé, amém? E hoje nós vamos dar início à leitura do primeiro livro dos Reis, capítulos 1, 2 e 3, e depois continuar com Atos, capítulo 18. Não vou fazer nenhuma consideração hoje, não vou trazer nenhuma daquelas frases que eu gosto, porque os textos são muito longos, então pode acabar deixando o vídeo muito maior do que o normal. Mas eu não posso deixar de orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Por isso, eu já convido você a orar comigo nesse devocional, para que nós possamos entrar na presença de Deus como filhos obedientes, tementes e que amam ao Pai de todo o coração. Vamos lá fechar? Espírito Santo, Pai, é com muita alegria que temos mais um devocional neste ano. Estamos no dia 10 de abril de 2025 e até aqui, todos os dias, Senhor, temos tido nosso período de oração e de leitura bíblica. Não porque somos fortes, não porque somos bons, não porque somos melhores do que os outros. Pelo contrário, porque não somos fortes, porque o Senhor é que é bom e porque nós somos inferiores aos outros e queremos nos tornar parecidos contigo, Senhor. Por isso, nos abençoe com a Tua presença, nos abençoe com a Tua essência dentro de nós. E que esta mesma essência dentro de nós nos dê a revelação do céu, da Tua vontade, de tudo quanto o Senhor deseja que entendamos da Tua palavra, a qual vamos começar a ler agora. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa leitura. Como eu disse para vocês, os textos são grandes aqui no primeiro livro dos Reis. Então nós vamos ganhar esse tempinho aí, tá bom? Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 1. O rei Davi já estava muito idoso, e por mais cobertores que pusessem sobre ele, ele não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, ó rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita, e encontraram Abisag de Sunem, e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens, cavaleiros e também 50 homens que serviam como seu guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que está fazendo isso. Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois, novilhos gordos, e convidou todos os seus irmãos e os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá e oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem o seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei? E nosso Senhor Davi nem sabe disso? Se deseja salvar a sua vida e a do seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei e diga-lhe: meu senhor, ó rei, tu não jurou a mim que o meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e que ele se sentaria no seu trono? Então por que Adonias é que se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu virei e confirmarei tudo o que você disser. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisag cuidava dele. Batseba foi até lá, curvou-se diante do rei, que lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu:
Meu senhor jurou diante do Senhor seu Deus que Salomão, o filho da sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria no seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, meu senhor, e o senhor nem o sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo o Israel espera que o Senhor anuncie quem sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, o meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando o meu senhor o rei morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: Uai, meu senhor, tu decidiu que Adonias será o rei, o próximo rei se assentará no seu trono? Porque hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas. Ele até convidou os filhos do rei para a celebração. E também convidou os comandantes do exército, o sacerdote Abiatar. Estão lá todos comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem o seu servo Salomão. Meu senhor, ó rei, ele fez isso sem informar nenhum dos seus conselheiros. Ou melhor, desculpe, irmãos. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum dos seus conselheiros quem será o próximo rei? O rei Davi respondeu: Chamem Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: Tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, o seu filho Salomão será o próximo rei. Ele se sentará no meu trono hoje mesmo, como eu jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: Chamem agora o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: Levem agora o Salomão e os meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã vão ungí-lo rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará no meu trono. Ele será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus do meu senhor, o rei, confirme suas palavras. E que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu senhor, o rei, e que torne o reino de Salomão ainda maior que o seu. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal de Davi levaram Salomão à fonte de Giom, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali, o sacerdote Zadok pegou uma vasilha com óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e os seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminaram seu banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele perguntou: O que é que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão o novo rei. Enviou-o até a fonte de Giom, acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei.
Salomão ia montado na mula que pertence ao rei, e Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Gion. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo daquele alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram: que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: que o rei Salomão jure que não me matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para sua casa. Capítulo 2. Quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão: eu vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja então corajoso, seja homem, obedeça as ordens do Senhor seu Deus, siga os caminhos dele, guarde os decretos, os mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Desse modo o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim ele manchou seu cinto e a sua sandália com o sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois eles cuidaram de mim quando eu fugia do seu irmão Salomão. E lembre-se de Simei, filho de Gerá, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando eu fui a Maanaim. Quando ele desceu ao meu encontro ao rio Jordão, eu jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com os seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão se sentou no trono de seu pai Davi e reinou e foi firmemente estabelecido. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e ela lhe perguntou: você vem em paz? Sim, eu venho em paz, disse ele. Na verdade, eu tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. E ele respondeu: como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o quis assim. Agora eu tenho apenas uma coisa para lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. E ele disse: fale em meu favor ao rei Salomão, pois eu sei que ele a atenderá. Peça que ele me permita que eu me case com Abisag, a jovem de Sunem. Está bem, respondeu Batseba. Vou falar com o rei por você. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la
e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. Eu tenho um pequeno pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. O que é, minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria um pedido seu. E ela respondeu. Permita que o seu irmão Adonias se case com Abisag, aquela jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abisag a Adonias? Disse o rei Salomão. Peça de uma vez que eu dê logo o reino para ele. Sabe muito bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor. Que Deus me castigue severamente se Adonias não tivesse selado seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono do meu pai, Davi, e estabeleceu a minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois, o rei disse ao sacerdote Abiatar, volte para sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas eu não o matarei hoje, porque você carregou a arca do Senhor soberano para o meu pai, Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades dele. Então Salomão depôs Abiatar do seu cargo de sacerdote do Senhor, e desse modo cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Essas notícias chegaram até Joabe. Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado o seu apoio a Adonias. Por isso fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe, o rei ordena que você saia. Não, respondeu Joabe. Vou morrer aqui. Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito. Faça o que ele diz, respondeu o rei. Mate-o ali, junto ao altar, e sepulte-o. Assim, removerá de mim e da minha família, da família do meu pai, a culpa pelos crimes injustificados que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa do assassinato de 2 homens mais justos e melhores que ele. Sem que meu pai soubesse, Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda paz a Davi, seus descendentes, sua dinastia e seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe disse, construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu, sua sentença é justa. Farei o que o meu senhor o rei ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um jumento e foi até Gate procurá-los. Ao encontrá-los, levou de volta para Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém, ido a Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou, eu não te fiz jurar pelo Senhor, e não te adverti de que não fosse a lugar algum, porque do contrário certamente você morreria? E você respondeu, sua sentença é justa, farei o que ordena. Então por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a minha ordem? O rei também disse a Simei, certamente você se lembra de todas as maldades que fez a meu pai, Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre a sua cabeça. Mas que eu, o rei Salomão, receba as bênçãos do Senhor, e que sempre haja um descendente de Davi neste trono na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim, o reino de Salomão foi firmemente estabelecido.
Capítulo 3. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon, por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu te darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor, um amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar o teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se no seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Estou aqui, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Por isso, dá ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o que é certo e o que é errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? E o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você me pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não uma vida longa ou riqueza, nem a morte dos seus inimigos, eu vou atender o seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e jamais terá. Também lhe darei o que não pediu: riquezas, fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, essa mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela ainda estava comigo na minha casa. 3 dias depois, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós 2 na casa, não havia mais ninguém ali. Mas aconteceu que o bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu colo, enquanto eu dormia, e o pôs para dormir do lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, nos meus braços. De manhã bem cedo, quando eu fui amamentar meu filho, ele estava morto. Mas quando eu observei mais de perto, na claridade do dia, eu vi que não era o meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu, o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu e o morto era o seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As 2 afirmam que o filho vivo é seu e cada uma diz que o filho morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E então trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: cortem essa criança viva pelo meio. Deem a metade para uma mulher e a outra metade para outra. Então, por causa do seu amor pelo menino, a mãe verdadeira gritou: não, meu senhor, não! Dê a ela o menino, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu nem seu. Pode dividir a criança ao meio. Então o rei disse: não matem o bebê. Dei o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. E agora nós partimos para o livro de Atos, capítulo 18. Vamos lá?
Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente à Itália com a sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: "Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios." Então saiu dali e foi para a casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Mas certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: "Não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois eu estou com você. Ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence." Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: "Ouçam, judeus. Se a sua queixa envolve algum delito, algum crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Eu me recuso a julgar essas coisas." E então os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou, e enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele se recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: "Voltarei depois, se Deus quiser." Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto da Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou para a Galácia e pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo da Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão ainda o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois, em debates públicos, ele refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. E aqui nós fechamos o nosso devocional de hoje. Sem o nosso comentário, nós estamos beirando os 30 minutos. Mas eu louvo a Deus que nós, nesse dia 10, conseguimos fazer mais um devocional. Creio que amanhã, dia 11, estaremos mais uma vez aqui adorando a Deus com a nossa oração e a nossa meditação na palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Antes de ir embora, não arrasta ainda para cima, por favor, deixa o seu like, seja o joinha, seja o coraçãozinho, e compartilha. E
Por fim, de tudo, se você chegou a esses 29 minutos e 50 segundos, coloca concluído com sucesso e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.